No verão americano de 1929, o desemprego estava aumentando, acompanhando a diminuição na venda de automóveis, no comércio e a falência de fazendas nas regiões sul e oeste dos $65 milhões de papéis. O mercado perdeu 14 bilhões de dólares em valor, um número que aumentou para 30 bilhões no fim daquela semana. Uma soma 10 vezes maior que a arrecadação de um ano do governo federal. Os pequenos investidores que acreditaram que todos poderiam se tornar ricos perderam em questão de horas, em alguns casos de minutos, suas economias de uma vida inteira, suas casas e seus sonhos. A euforia dos anos 1920. Terminada a Primeira Guerra, os Estados Unidos tinham se convertido na maior potência econômica do mundo. Apesar de uma pequena crise econômica em 1920 e 1921, chamada de crise de reconversão, causada pela diminuição das exportações para a Europa, que se recuperava e voltava a produzir, a economia norte-americana continuava a crescer. Os anos de 1920 foram de euforia econômica. A agricultura norte-americana era a mais mecanizada do planeta e as indústrias produziam bens em quantidades astronômicas. Parecia que todo mundo, do milionário ao humilde operário, se tornaria um consumidor voraz. A classe média, felicíssima por poder comprar tanta coisa, também investia suas economias na bolsa de valores. Todo mundo achava que iria ficar cada vez mais rico. Foi quando chegou a crise, porque existia o outro lado da realidade, que não tinha a cor do ouro, mas da lama e do sangue. Por trás dessa abundância de mercadorias, havia o trabalho de milhões de assalariados que as produziam. A industrialização dos Estados Unidos tinha sido tão brutal quanto a europeia. Em 1910, por exemplo, havia 2 milhões de crianças trabalhando nas fábricas. A abundante produção agrícola fazia os alimentos ficarem baratos no mercado, permitindo que os patrões pagassem salários baixíssimos. A distribuição de renda era péssima. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
As famílias mais ricas, juntas, recebiam mais do que 60% do povo norte-americano. Os subúrbios operários de grandes cidades eram entulhados de cortiços, isto é, apartamentos aos pedaços, sujos, da crise. O cinema começa a falar. O automóvel produzido em massa invade as ruas. Nos lares, geladeiras, ferros de passar, lavadoras. A classe média americana chega ao paraíso de consumo e celebra dançando freneticamente o Charleston. São os anos 20 nos Estados Unidos. As ações sobem desde 1924. As fortunas incham. Os americanos se endividam, tomam empréstimos para investir na bolsa. Investidores europeus também preferem Wall Street. É a fuga da crise provocada pela Primeira Guerra Mundial. E pelo receio de uma tomada do poder pelas duas forças que cresciam, comunismo e fascismo. Então, ao longo da história do mundo, como as pessoas são bastante ambiciosas, né? Elas querem ter uma renda cada dia mais alta, querem ganhar mais, sempre mais. Então, tem certos momentos que os ativos fogem realmente dos seus preços normais. Isso acontece com qualquer ativo, imóveis, né? Ações, títulos. A prosperidade não é para todos. Apenas 5% das famílias participam da festa da Bolsa de Nova York. Quase metade da riqueza americana está nos cofres de apenas 1% da população. A queda constante do preço dos produtos agrícolas estrangula os pequenos proprietários rurais, que se veem obrigados a fazer empréstimos e hipotecar fazendas. Em setembro de 1929, a Bolsa de Nova York tem a maior alta da história. O valor da maioria das ações estava inflado. Algumas tinham subido 400%. A bolha tinha chegado ao auge. Uma típica bolha especulativa. A partir de 1928, a economia norte-americana já vinha se desacelerando, mas o preço das ações continua crescendo até 1929. No mês seguinte, em 23 de outubro, uma hora antes do fechamento do pregão, acontece a queda vertiginosa. 31 pontos. Nos dias seguintes, a tendência se acentua. Vem o pânico. Queda e vendas se aceleram. Quando chega novembro, 30 bilhões de dólares tinham se evaporado. A crise começou em 1929 e foi piorando nos anos seguintes. Por isso se fala dos anos seguidos de grande depressão econômica. Nunca o mundo capitalista tinha sofrido uma crise assim. Mais de 100 mil empresas faliram nos Estados Unidos. 1 milhão de fazendeiros tiveram que vender seus bens. A produção industrial caiu em 50%. Quem mais sofreu com a crise foram os trabalhadores. Em 1933, 1/3 dos americanos não tinha emprego fixo. Como a economia, nos anos 20, já era bem globalizada, a crise começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo. O crack, ou a quebradeira da Bolsa de Nova York, não foi a causa da crise, mas a consequência imediata. Nos anos de 1920, a euforia econômica tinha feito subir o valor das ações na Bolsa de Valores. Nos anos de 1920, o valor das ações subiu mais porque as pessoas especulavam que haveria mais lucros ainda em breve futuro. Portanto, as negociações eram baseadas em apostas, em avaliações exageradas, em vagos indícios. As especulações fizeram o valor das ações ultrapassar a realidade terrestre. E quando o sonho acabou, veio o pesadelo real. Quando veio a notícia que algumas empresas tinham dificuldades porque não conseguiam vender o que esperavam, porque não tinham o lucro correspondente ao investimento, começou a intranquilidade.
veio o alarme. Todos queriam vender, ninguém queria comprar. Os valores das ações despencaram. O resultado foi a onda de falências de empresas e de bancos, o suicídio de ex-milionários, o desemprego em massa, o desespero. Ninguém entendia direito o que acontecia. O desespero tomava conta de todos. Acompanhamos a lógica do sistema capitalista. Os empresários precisam lucrar para não ir à falência. Na selva da competição capitalista, é preciso aumentar a produção sem parar e, se possível, abaixar os salários. O mercado é incontrolável e cada um age por si, para maximizar seus lucros. Assim, a economia crescia, mas a capacidade de consumo da sociedade não se desenvolvia com a mesma velocidade. A renda se concentrava nas mãos de parte da classe alta. – 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como a Quinta-feira Negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café. A busca da saída, o New Deal. Em 1932, um novo presidente, Franklin Delano Roosevelt, assumiu o poder. Ele botou em prática o plano econômico de recuperação chamado New Deal. A principal característica era o fim do liberalismo econômico. O Estado passou a interferir diretamente na economia para evitar as crises. O Estado passou a fazer obras públicas, como hidrelétricas, estradas, reflorestamentos, aeroportos. Isso gerava novos empregos e encomendas para a indústria particular, e ao mesmo tempo não estimulava a superprodução. O governo contraiu uma dívida alta para poder financiar o programa de obras públicas. Esperava-se que a economia iria se recuperar e então o volume de dinheiro arrecadado com os impostos cresceria e seria o suficiente para pagar as dívidas do governo. Além disso, o governo passou a fiscalizar a Bolsa de Valores e os bancos para tentar diminuir a especulação financeira. O remédio mais amargo contra a superprodução foi aplicado quando o governo dos Estados Unidos passou a comprar toneladas de alimentos para incendiá-los. Os agricultores eram pagos para não produzir. Toneladas de leite foram jogadas nos rios. Enquanto isso, milhões de desempregados faziam marchas de fome.
engrossavam as filas para receber a caneca de sopa rala doada pelas associações de caridade. E por que não davam comida para os pobres? Porque isso teria reduzido ainda mais o mercado consumidor. E não há capitalismo que resista a uma crise no mercado. Exatamente para tentar ampliar o mercado consumidor, o governo de Roosevelt adotou medidas de proteção social, como a construção de casas populares e a aprovação pelo Congresso de leis de proteção social, tais como salário mínimo, seguro-desemprego e previdência. De qualquer modo, o New Deal conseguiu evitar que a crise fosse mais violenta ainda. A intervenção do Estado para evitar a especulação, obras públicas, criação de empresas estatais, aumento da dívida pública e dos impostos, além da criação de leis de proteção social, foram seguidas por todos os países do mundo, com exceção da União Soviética, e até hoje são a base da política econômica de muitas nações. Entretanto, o que realmente acabou com a crise, e começou em 1929, não foi o New Deal. Foi um fenômeno especial, uma indústria única, numa circunstância bem particular, que gera uma demanda quase inesgotável. Que indústria era essa? A de armas. Qual a circunstância? A guerra. A Segunda Guerra Mundial pode ter matado muita gente e destruído muita coisa, mas foi maravilhosa para a economia capitalista. A destruição acabou com a superprodução. Os milhões de mortos acabaram com o desemprego, de maneira direta. Em termos humanos, a guerra seria desastrosa, em números frios da contabilidade, das empresas, excelente negócio. A humanidade é que deve decidir qual dos valores é o mais importante. De novembro de 1932. Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos numa das épocas mais conturbadas da história americana. A América estava mergulhada na Grande Depressão. Milhões de pessoas estavam sem trabalho e todos buscavam uma saída para o seu desespero. Na eleição presidencial de 32, o país tinha a chance de escolher entre Herbert Hoover, candidato à reeleição, e Roosevelt, o ousado governador de Nova York. A campanha de Roosevelt tinha uma mensagem simples: um New Deal, um novo projeto para o povo americano. Ele prometeu intervenção governamental para combater a crise econômica. Já a mensagem do presidente Hoover era para que a América mantivesse o rumo. E a economia se arrumaria por si mesma. Roosevelt venceu por ampla margem e, uma vez instalado no poder, convocou o Congresso para aprovar novas leis de estabilização da economia. Nos primeiros 100 dias de governo, impôs uma agenda ambiciosa e inédita. Primeiro, aprovou medidas para restaurar a confiança na economia, como a regulamentação dos bancos e da Bolsa de Valores. Depois, abriu frentes de trabalho para os desempregados com a construção de estradas, pontes e usinas hidrelétricas. A economia melhorou significativamente sob as diretrizes de Roosevelt. Mas os Estados Unidos logo iriam enfrentar novas ameaças. Grandes greves na indústria e, mais grave, a ascensão da Alemanha nazista.